Batalha espiritual durante um processo de restauração. Oi, eu sou a Natália Piacentini, sou esposa do Bruno, mãe de 3 meninas, escritora, mentora de famílias e testemunha de Cristo. Testemunha daquilo que Ele fez na minha vida e no meu casamento. E para falar de batalha espiritual, a gente precisa entender que batalha espiritual está relacionada a Efésios 6, né? Então a gente não vê muito por aí hoje em dia, e nem há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Nas igrejas, falando diretamente sobre batalha espiritual. Creio que algumas denominações sim, é falado hoje em dia, mas na maioria não. Então, para a gente poder entender sobre batalha espiritual, a gente precisa primeiramente entender sobre mundo espiritual. E o que é mundo espiritual? Aquilo que a gente não vê, aquilo que Deus vê. Então, para a gente entender, nós precisamos acessar a Deus. O primeiro ponto para se entender o mundo espiritual, uma batalha espiritual, é acessar a Deus. Acessar o caráter de Deus, acessar o meu lugar de filha, em primeiro lugar. Porque enquanto eu estiver sentado numa cadeira de órfão, eu não consigo acessar a Deus, acessar os pensamentos de Deus. E como que eu faço para acessar isso então, Natália? Renovando a minha mente na palavra, na Bíblia, sem misturas, sem engano, né, e sem atalhos. Então, enquanto a Bíblia não for 100% o norte da minha vida, não só em sentido de leitura, mas de prática, eu nunca vou conhecer o mundo espiritual. E eu nunca vou poder me dizer, ou dizer que eu realmente sou um cristão, né? Porque se eu não tenho a palavra como base da minha vida, eu sou do mundo. E o mundo jaz do maligno, é o que diz a palavra. Então, se eu estou sentada num lugar de órfão, se eu não consigo reconhecer a Deus como Pai, possivelmente eu tenho um problema de iniquidade, uma raiz de iniquidade que muitas vezes também vem de uma raiz de amargura. Então, quando a gente vai falar de mundo espiritual, batalha espiritual, a gente tem que falar também sobre libertação, né? E a libertação, ela trabalha na frente de 2 linhas: raízes de iniquidade, que pode ser também dos pecados cometidos por mim ou geracionais dos meus antepassados, e também raízes de amargura, né, que vem das minhas emoções, vem ali dos meus sentimentos, da alma, né, que também pode levar a raízes de iniquidade. Então, tudo isso pode me colocar num lugar de órfão, né, que não reconhece a paternidade de Deus e automaticamente não tem a sua própria identidade firmada nele. E se a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra seres espirituais, então uma batalha espiritual não é um contra o outro, não é eu contra o meu marido, não é eu contra as pessoas que me fazem mal, mas eu, no meu lugar de filha, posicionada em honra a Deus, honra bíblica, né? Não honra aquilo que você acha que é honra, não, aquilo que Deus diz é honra, né? A honra bíblica, a palavra de Deus, honrando aquilo que Deus já falou, né? Então, neste lugar, é Ele, o Senhor dos Exércitos, que luta por mim. Eu me escondo nele. Para alguém me achar, preciso achar Ele primeiro, né? Então, eu preciso entender que existe sim uma batalha espiritual, mas aonde eu tenho que me posicionar? Não é brigando contra o outro, não é usando armas carnais, mas armas espirituais de oração e jejum. Então, se eu tenho raízes de iniquidade, se eu tenho raízes de amargura também, né, na minha vida, né, uma pessoa com problemas emocionais e dívidas emocionais e dúvidas sobre quem Deus é ou sobre aquilo que Ele pode e quer fazer, então, consequentemente, eu estarei fora desse lugar. Eu estarei fora dessa posição de filho, eu estou numa cadeira de órfão. E o órfão, ele não reconhece o pai, então ele vai querer lutar, ele vai querer brigar, agir, fazer as coisas conforme o entendimento dele, conforme aquilo que as outras pessoas fazem. Então, se a pessoa faz, eu retribuo da maneira que ela faz, na mesma moeda. E quem honra a Deus, quem está nesse lugar de filho, que entende essa batalha espiritual, não se posiciona na carne, se posiciona espiritualmente no joelho e na oração, porque é convicto naquele que é o Senhor dos Exércitos, o Senhor das batalhas.
E o que eu preciso fazer então, Natália? Em primeiro lugar, a restauração é da aliança com Deus. É o seu lugar de filho. Entrar nesse lugar de filho, sair da cadeira de órfão, né? Entrar no lugar de filho com identidade de filho de um rei, se assentar num banquete com Deus, né? Então, nesse lugar, o que eu faço? Quando eu conheço a Deus, eu sei que Ele é o meu Pai, eu aceito Jesus, né? Eu sei o que Jesus fez por mim na cruz, eu valido aquilo na minha vida, então eu me entrego a Jesus, mas eu também me submeto e eu me rendo a Deus, né? Então, nesse processo, que é um processo de cura e libertação, cura das raízes de amargura e libertação das raízes de iniquidade, eu preciso, né, ter um direcionamento e um posicionamento 100% na palavra, na Bíblia, né? Então eu preciso procurar ferramentas espirituais nesse sentido para me ajudar a entrar nesse lugar. E esse posicionamento, ele é o quê? Zero dívidas, né? Ninguém me deve nada, tudo já foi pago, eu perdoo, né? O processo de cura, o primeiro ponto do processo de cura é o perdão. Se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. Então, zero dívidas, ninguém me deve nada, Jesus já pagou tudo, eu perdoo, eu libero perdão. E zero dúvidas também, porque se eu tenho dúvida de quem Ele é, do que Ele vai fazer, do que Ele pode fazer, o que Ele já fez, então eu não consigo me posicionar nesse lugar, né, de uma batalha espiritual. A batalha espiritual é contra a nossa vida, né? Então, se eu não entendo tudo isso que eu expliquei aqui pra você, eu sempre vou estar lutando contra a carne, lutando contra aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através de mim, né? Então, se eu estou lutando na carne, Romanos 8, em carnalidade, eu também estou lutando contra o Espírito e o Espírito Santo de Deus. O casamento, para Deus, ele é digno de honra sobre todas as coisas. Na escala de valores de Deus, o casamento está sobre todas as coisas, né? Então, tanto o casamento, né, quanto outras questões bíblicas como os mandamentos, tal. Então, ele tá ali, né, como algo que Deus estima muito, né? Então, se eu não conheço o caráter de Deus como pai, né, eu sempre vou estar nesse lugar julgando as coisas através dos olhos humanos. Então, quando eu entendo que para Deus o casamento ele é espiritual, eu também entendo, né, que essa batalha contra o casamento e contra a minha vida também, consequentemente, é uma batalha que eu preciso entender no modo espiritual e não no modo carnal, e não no cenário, e não pelas circunstâncias, por aquilo que eu vejo. Não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que Deus disse, né? Porque honrar a Deus é através daquilo que Ele disse e não daquilo que eu acho. Então, se eu não me torno um cristão segundo a imagem e semelhança de Deus, se eu não me torno um cristão convertido, né, que passou por um processo de cura, libertação, conversão, né, e santificação, então eu dificilmente vou entender como me posicionar mediante as situações, os sintomas, as circunstâncias do meu casamento, né? E as circunstâncias ali são só a pontinha do iceberg, né? Na verdade, o que tem por baixo, que são as raízes que precisam ser reveladas e que precisam ser arrancadas pelo avicultor, né? Então, é tudo um processo que nós precisamos passar, né? Um processo de conhecimento e discernimento espiritual através da ótica e da visão de Deus no nosso lugar, na nossa posição de filhos e filhas de um rei, né? Então esse processo é o processo que a gente trabalha hoje com o discipulado na escola de deserto.